Agora vamos para a aula de desenvolvimento. Então, a gente já viu os marcos de crescimento, agora vamos para os marcos de desenvolvimento. Desenvolvimento, diferente do processo de crescimento, que é um processo quantitativo, a gente calcula, o desenvolvimento é o marco qualitativo, é o que a gente avalia o aprendizado de novas funções naquela criança, como é que está o desenvolvimento mental dela, o desenvolvimento cognitivo daquela criança. O interessante do nosso desenvolvimento é que ele tem um padrão, e esse padrão ele é crânio-caudal, o que faz sentido, porque quem manda do nosso corpo é nosso cérebro, tá aqui, ó. Então o nosso desenvolvimento começa a ser feito das coisas que estão perto do cérebro para longe dele. Então ele vai crânio-caudalmente, e do mesmo jeito do centro para a periferia. Vai da área central do cérebro para a periferia. Então ele acontece das coisas de perto do cérebro para baixo e do meio para fora. As coisas vão acontecendo aos poucos com o tempo, tá? Quando a gente vai avaliar o desenvolvimento, a gente vai analisar 4 aspectos, que a gente chama de adaptativo, social, motor e linguagem. Esse adaptativo tem gente que chama motor fino, mas hoje em dia tem se usado mais adaptativo mesmo, tá? Eu marquei aqui as letrinhas, ó, porque eu gosto de decorar que a alimentação da criança, quando é um recém-nascido, deveria ser seio materno livre. Tá aqui as 4 letrinhas, adaptativo, social, motor e linguagem. Beleza? Vamos lá agora saber quais são todos os marcos. Tira a mão da cabeça. Vamos lá, acompanha comigo. Eu criei um gráfico, tentei fazer o jeito mais tranquilo de vocês conseguirem entender e decorar, mas entendendo, tá? A primeira coisa que eu fiz foi criar um gráfico. Vocês podem fazer a mesma coisa na prova, beleza? Eu dividi esse marco nos 4 marcos, A, C, materno, livre, tá? Adaptativo, social, motor e linguagem. E dividi em marcos mais ou menos baseados nos meses que mudam mais. 1, 2, 3, 4, que esse comecinho muda muito. E aí 6, 9 e 12, que seria um ano. Aí é o que mais gosta de cair esse comecinho. Eu tenho mais coisas, então vamos fazer primeiro esse quadro. Beleza? Desenhei isso no quadro. Tem gente que gosta de ir na ordem. Eu mudei um pouquinho. A gente vai começar meio que de trás para frente. Então, por exemplo, o que é que eu espero de uma criança de um movimento fino, adaptativo com 1 ano de idade? Eu quero que essa criança consiga fazer uma pinça. Poupa. E, gente, vocês não sabem como é difícil pegar a caneta desse jeito para uma criança. Conseguir pegar a pontinha do dedo, ela conseguir pegar certinha. E mais legal do que isso, você pede essa caneta e ela te entrega. Toma a caneta. Então isso aqui é uma coisa muito fina, é um negócio muito difícil com a criança. Então esse é um marco que eu quero que ela atinja com 1 ano de idade. Beleza? Social. Qual é a coisa mais social que você quer que a criança faça? A gente quer que ela brinque. Uma criança que saiba brincar, principalmente brincadeiras de imitar, pegar um telefone, fingir que está falando com você e começar a imitar os adultos, coisas do dia a dia. Hoje já é mexer no celular, por exemplo, tá? Então isso é coisa que eu quero que ela faça socialmente com 1 ano de idade. Motor, qual é um dos marcos mais bonitos, motor, que todo pai e toda mãe quer ver a criança fazer? Andar. Então andar é o marco que eu espero perto dos 12 meses, 1 ano de idade. Beleza? E falar na linguagem? Eu quero que ela fale pelo menos 3 palavrinhas. Mamãe e papá são palavras que a criança fala ali, já vem quase que medular, tá? Eu quero que ela fale com ano mamã, papá e mais uma palavra com sentido. Um chá, um água, um leite, qualquer coisa, um vovó, enfim, o que seja daquela convívio daquela criança, mas que tenha um sentido. Ela chama mamãe, chama papai e chama mais alguma coisa, por exemplo. Então, isso aqui eu espero que a criança chegue com 12. Por isso que eu tentei fazer diferente para ficar fácil o entendimento. Se eu sei o que é que chega com 12, eu consigo montar o que é que chega com 9. Eu vou tirando. Então, veja, se com 12 anos eu queria que ele fizesse uma pinça poupa, com 9 ele é um marco um pouquinho antes. Ele faz a pinça polegar-dedo. Ele não pega com a ponta do dedo. Ele pega com o meio do dedo. Tá? A pontinha é um negócio muito fino. Ele já pega uma pega mais grosseira. Tá? E lembra que com 1 ano ele te entregava quando tu pedia? Com 9 ele não te entrega. Ele até solta se você retirar. Você pegar a canetinha, ele vai lá e solta. Beleza? Com 1 ano, eu disse que ele brincava, já imitava. Com 9, ele tem uma brincadeira, mas já é uma brincadeira mais bestinha, aquela brincadeira de palma, de dar um tchauzinho,
tá? E brinca muito aquela história do cadê? Cadê fulaninho? Achou? Eles começam com 9 meses, tem aquele senso de presença ou não. Ele sabe que se você for atrás de um pano, ele sabe que você tá ali atrás do pano. Então quando você volta, ele aquela coisa. Antes disso, ele não tem muito isso não. Você se escondeu, ele tá atrás de outra coisa. Minha mãe sumiu, desapareceu. E aí continua, ok? Vamos voltar pro motor agora. Andar. Se ele andava com 1 ano, antes de 1 ano, o que é que ele vai fazer? Engatinhar, ok? Lembrando que o engatinhar, já vou dar aqui, deixa, não é um marco que precisa acontecer. Algumas crianças pulam o engatinhar e vão direto para o andar. E isso não é problema. Veja, se ele consegue andar, engatinhar é que ele consegue mesmo, ele só não quis, ok? Então, se ele engatinhar, é nos 9 meses, mas não é um marco que precisa ser obrigado ele chegar, ok? E ele já consegue sentar ali bonitinho, sem apoio. Se ele já anda com 1 ano, com 9 meses ele com certeza senta sem apoio. Beleza? Falamos mais uma vez, mamã, papai, mais uma palavrinha. Se com 1 ano ele fala mais uma palavrinha, com 9 ele não precisa mais falar essa palavrinha. Ele só fala mamãe e o papai, 2 palavrinhas ali, duplica a sílaba. Tranquilo. Beleza, pessoal? Então, ó, já fechamos um pedaço bom aqui do quadro. Agora vamos na ordem, que agora vai fazendo sentido. Beleza? Então vamos lá. No adaptativo, o que é que ele vai fazer para procurar você? Primeiro, com 1 mês, ele vai fazer um giro de 90 graus para o que interessa a ele. Gira aqui 90 graus. Com 2 ele já vira de 180 graus, ele já vai aqui a volta todinha no pescoço aqui, atrás do objeto que interessou a ele. E com 3 meses não é 360, senão ele era o bebê de Rosemary, certo? Ele só vai até 180. Com 3 meses, como cabeça já não vai mais, ele já começa a estender a mão atrás daquele objeto. Ele já não quer mais só olhar. Ele vai lá tentar pegar, ok? Com 4 ele só não estende a mão, quando ele começa a pegar. E aí eu vou ter 2 tipos de pegas. Eu tenho uma pega que a gente chama de cubital e uma pega que a gente chama de radial. O que é isso? Lembre da nossa posição anatômica. Nós estamos com as mãos abertas para fora. Então lembre-se que o nosso desenvolvimento é do centro para a periferia. Então com 4 a pega dele é mais central, é mais cubital. Com 5 a 6 meses, a pega dele já começa a ser mais periférica, é mais radial. Ele já pega com a parte de fora da mão. Ok? Deu para entender isso? Aqui com 4 é mais para dentro, aqui com 6 ele já faz uma pega mais para fora, inclusive já começa a levar os objetos para a boca. E aí continuamos com 9, faz a pinça, polegar, como a gente falou, solta se retirar, e com 1 ano, pinça, polpa e já te entrega quando você pede. Fechamos, adaptativo. Social. Bem, no começo o social dele ele só faz sorrir mesmo, né? Não tem muito isso. Com 1 mês ele sorri para qualquer coisa. Com 2 ele já tem aquele sorriso mais social mesmo, já tem um rosto humano ali já, né? Com 3 ele já ri alto e com 4 é gargalhada. Vai subindo o riso, vamos ver já assim. Sorri socialmente, vai ficando mais alto e com 4 ele dá gargalhada. Beleza? E aí, quando chega com 6, ele já começa a entender que nem todo mundo é bonito, não. Então ele já começa a ter preferência por alguns rostos, e principalmente o materno. E é aquela idade que a gente chama do estranhar. Ele já quer aquele preferência pela mãe ou pelo pai, e quando tá qualquer outra pessoa, ela chora. E aí mata lá o adulto de vergonha. Ah, ele é ótimo, aí dá pra alguém e começa o menino a chorar. Então vamos lá, ele vai sorrindo, vai aumentando, chega da gargalhada e com 6 acabou a brincadeira. Agora ele já conhece as pessoas de casa. Beleza? Com 9 já falamos sobre o cadê, o tchau e o palminhas. E aí ele já começa a estranhar com 9 meses de verdade, tá? Com 6 ele prefere a mãe ali, ele não tem mais tanta, vai pro braço sempre ali da mãe ou do pai ou de alguém conhecido. E com 9 ele chora de verdade mesmo, tá bom? Motor. O que é que ele vai levantando? Então, ó, vai levantando, faz sentido. Ó. No motor, ele começa só levanta o queixo. Com 2 meses, ele levanta já a cabeça. E com 3 meses, ele já levanta o tronco. Então, levanta queixo, levanta a cabeça, levanta o tronco, vai aumentando o desenvolvimento. Beleza? Quando vai chegando em 4 meses, ele já só não levanta, como ele sustenta a cabeça. Tá? Já tá lá sustentando aqui, bonitinho. Quando ele chega em 6 meses, a gente meio que até puxa de cá, ó. Se com 9 ele já sentava sem apoio, lembra que a gente falou quando voltou? Então com 6 ele vai até sentar, mas ele senta com apoio. E ele inclusive já consegue virar e rolar. Beleza? Linguagem. No começo, gente, ó, o bebê só chora. 1 mês de vida só chora, só chora.
Com 2 ele já começa a tentar focalizar alguma coisa, meio que sem sentido. Com 3 para 4 ele já começa a fazer as consonantais, que é fazer um B, 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 P, P, B, B, fazer aquele som mais de consoantes, certo? E aí ele está tentando falar aquela história, né? Com 6 meses, ele começa o que a gente chama de lalação. Ele fala polissílabos, que é um então já começa a fazer juntar várias sílabas assim, sem sentido tal, mas ele já vai juntando o que a gente chama de lalação, metendo polissílabo aí de uma para cima da outra, certo? E aí quando chega em 9 meses é o que a gente falou, que ele já duplica as sílabas, já uma mamãe e um papai, e aí depois 3 palavrinhas, entra mais um com ano. Fechamos o quadril, beleza? Agora vamos um pouquinho mais para frente. Com 1 ano e meio, 2 anos e 2 anos e meio para 3, ok? Com 1 ano e meio, eles adoram falar isso, das torres dos cubos, certo? Então, até 1 ano ele não faz torre. Com 1 ano e meio ele faz a torre, uma torre só precisa ter 2 cubos, então com 1 ano e meio uma torre com 2 cubos. Se com 1 ano e meio ele faz com 2 cubos, com 2 anos ele vai fazer uma torre de 3 cubos. E aí, daí para frente, o desenvolvimento é tão rápido que ele dobra. Aí ele sai de 2 para 3 e lá na frente já vai torre de 6, é um construtor engenheiro, ok? Então isso vai acontecendo, beleza. O que é que a gente vai ter também? Se ele já está pegando objetos, com 1 ano e meio ele já começa a usar a colherzinha ou o garfo, e como a gente já falou, ele já fala 3 palavrinhas ou mais, o mínimo é 3 palavrinhas que a gente já vem lá de 1 ano, tá? E ele já começa a fazer o moonwalker lá, ele já consegue andar para trás, ele só não anda, com 1 ano e meio ele já consegue dar um passinho aqui para trás, certo? 2 anos, ele já faz a torre, a gente já falou, começa a ajudar a tirar a roupa, começa a acertar uma bola, tá? Então ele já começa, ele só não anda, como ele já consegue dar aquela andada para trás, como ele agora ele consegue ter equilíbrio para num pé só ele sustentar o seu corpo e o outro, ele, por exemplo, ele chutar uma bola. Não parece simples não, mas parece ser simples, mas não é. Ele vinha ali sempre bípede. Na hora de chutar uma bola, ele precisa tirar um pé do chão para chutar ainda aquela bola. Então tem todo um equilíbrio que precisa para aquilo. Então com 1 ano e meio ele anda para trás, com 2 ele já chuta a bola, tá? E ele já começa a apontar as figurinhas, assim, 2 figurinhas ali que ele gosta. Ok? Com 2 anos e meio para 3 anos, isso já vai avançar bastante. Então ele já começa a vestir-se sozinho com supervisão, lembra que no outro ele só ajuda. Ele já começa a imitar o desenho de uma linha lá, ele já começa a fazer. Com 2 anos e meio, ele já começa a fazer frases com 2 palavras, ele já junta, eu quero água. Ele só não diz água, certo? Ele já arremessa a bola, já começa a brincar com outras crianças e já consegue uma coisa importantíssima que é pular. Então andava para trás, chutava e agora ele já pula, ele já consegue tirar os 2 pés do chão e cair em equilíbrio. Também é muito difícil para uma criança. Só vai conseguir isso lá para 2 anos e meio e 3. Ok, pessoal? Então vai vendo que vai fazendo um pouco de sentido. Então, por fim, eu trouxe para vocês o calendário de consultas de puericultura. Então, como é que vai acontecer isso aqui? Quem precisa saber. Primeiro ano de vida, a gente vai ter 7 consultas de puericultura. Ok? Como é que acontece essas consultas? Tem que saber. Primeira semana tem que ter a primeira consulta com o pediatra, e aí vem que vai subindo, vai fazendo sentido. Depois, ó, 1, 2 meses. Aí de 2 já fica de 2 em 2, ó, 2, 4 e 6. E depois de 3 em 3, ó, 6, 9, 12. Ok? Então aqui, ó, pulei 1 mês, pulei 2, pulei 3. Ok? Tirando essa primeira, que é importantíssima, a primeira consulta, logo depois que tiver alta, para ir lá para o pediatra fazer a primeira consulta. Somando todas, 7 consultas de pré-natal. Depois daí, no primeiro ano de vida, né, com entre 1 e 2 anos, ele vai fazer agora, ó. Lembra que estava 1, 2, 3, agora dobrou, agora é 6, ó, semestral, com 1 ano e meio e com 2 anos. Então, 2 consultas no segundo ano de vida. E daí para frente, 1 ano por consulta, ok? Cada consulta ali, 1 ano em ano, ele vai fazendo pelo menos uma consulta anual. Pode aumentar dependendo da necessidade, mas isso seria o mínimo. Beleza? Inclusive, eu trouxe até uma questão para vocês verem como é que cai em prova. E aí caiu na 2020, ó, na UFRJ. Seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, que consta o carnê da criança, após 1 ano de idade, no segundo ano de vida, a criança e posteriormente devem ser como as consultas. Então, após 1 ano de idade, ela tem que ter 2 consultas, com 18 e 24 meses, e depois disso, anualmente, que é o que está na letra B, que é exatamente o que a gente acabou de explicar. Beleza, pessoal? É isso aí. Tchau, tchau.